acabando de sair do hospital, ele certamente não teria tempo para se preparar. Mas você vai pensar em algo. Então ele perguntou sobre a assimilação de Tesia. Cynthia disse que se ele está preocupado, ele pode vê-la pessoalmente. Devian, ao entrar no salão, despachou o mordomo que os conduziu até ele. E Cynthia disse que graças ao avô de Tesh, a assimilação está indo bem. Interrompendo-a, Gideon diz que é hora de começar o show. Cynthia imitou. Ele disse que decidiu preparar um pequeno jogo para tentar surpreender Arthur. Então, Gideon começou a abrir a porta. Atrás, uma sala com teto de cristal, colunas e vegetação nela. No centro, um robô de 4 braços. Ao entrar, Arthur ficou surpreso com o ambiente. E Gideon observou que deveria olhar para sua invenção. E não a sala. Idiota começou a explicar que essa máquina ela é capaz de criar barreiras de detecção com a ajuda de runas, que podem resistir mesmo feitiços de um mago médio. Depois disso, ele chamou-o de Tom. Arthur perguntou novamente se este robô está no nível amarelo. Magos de palco. Gideon respondeu que o corpo é de Malagroite. Se o inimigo não ultrapassar este nível, o ferro é suficiente. A probabilidade de quebra é ainda menor. Arthur foi até Tom e o quebrou com um golpe. O cara olhou para Gideon e disse que precisava elevar seu nível. O professor surpreendeu-se com isso. A ilha voadora pairava no céu. Radiantes raios de sol caíram sobre as árvores. Corpos de monstros jazem em seu próprio sangue. Os soldados os examinaram e discutiram seus crânios fantasmagóricos, porque nunca haviam sido tão grandes e não tão pálido e cinza. O loiro virou-se para seus aliados. Axiou a arma e perguntou se estava certo de que nenhum homem, Alfordworth, já esteve neste Dandan antes deles. O homem de óculos confirmou e disse que, de acordo com a inteligência, a única descida estava bloqueada. Por muito tempo, então, desviou o olhar. Ele olhou para o tecido azul na mão. O homem apertou as palmas e disse que isso significava que tudo era muito mais sério do que imaginavam. As paredes de cristal brilhavam à luz. Uma descarga de monoelétrica soou no ar. No segundo seguinte, uma forte rajada de fogo surgiu. O ar se transformou em um tornado. Um fluxo de água voou pelo ar. O cara apertou e desferiu um golpe nos robôs que se aproximavam. Ele se abaixou e correu. O garoto saltou e atravessou o robô. Ele desviou o olhar, notando o inimigo. Arthur puxou seu corpo para trás. Evitando o ataque, ele desferiu um golpe varredor, destruindo a barreira do robô. O inimigo atacado ergueu a cabeça para ele. O robô avançou. O rapaz abaixou a cabeça. Saindo do caminho do golpe, Arthur pegou as mãos do robô. Ele o agarrou, fazendo um agarre. No segundo seguinte, o cara jogou o oponente, batendo os robôs um no outro. A poeira começou a se acalmar no chão. O jovem quebrou o braço do oponente. O rapaz de cabelo escuro limpou o rosto.
e disse que os robôs tiveram azar. O cientista se aproximou do rapaz. O jovem esticou o ombro. O homem perguntou se ele estava realmente ferido ou se ele e o diretor conspiraram. Arthur pediu um breve descanso para ele. Então perguntou se ele acabara de ver seu trabalho mal feito. Completamente arqueou uma sobrancelha e disse que agora entendeu o que era. Então pediu desculpas e acrescentou: pareceu-lhe. O rapaz estava apenas ensaiando uma dança. Para o rei, abriu seu caderno. Perguntar ao rapaz se tem algum comentário. Dessa vez, Arthur olhou para o diretor e disse que as articulações do robô eram um ponto fraco. Então ele se concentraria em fortalecê-los. Ainda assim, mesmo sem poder usar feitiços, mas se o considerarmos como um companheiro, então a incapacidade de usar magia de ataque, isto limitará muito as suas capacidades. O professor disse esperar que ele lutaria com amplificadores comuns e não a reencarnação do próprio diabo. E então perguntou se ele tinha mais alguma coisa. O cara pegou a toalha da mão do amigo e disse que essas eram sutilezas. Mas pareceu-lhe que você pode melhorar a pontuação. O diretor e o professor o olharam incompreensivelmente. O cara imaginou o robô protegido por um escudo e disse que ele cria uma camada protetora de mana em torno de seu corpo. E esta é a maneira mais fácil e rápida para magos se protegerem. Proteger-se, mas essa barreira se quebra rapidamente. Se você atacar no mesmo lugar, Arthur imaginou o escudo desmoronando e acrescentou que poderia ser um pouco complicado em grande escala, mas seria melhor se ele pudesse criar várias placas protetoras interconectadas de mana. O cara imaginou um robô enclausurado em uma barreira multifacetada. Ele imaginou um dos painéis caindo e disse que assim, uma vez implantada essa barreira, o robô poderia restaurar-lo facilmente caso surgisse uma brecha. Ele limpou o rosto e disse que isso reduziria o consumo de mana no cristal, em comparação à criação de uma barreira totalmente nova. De repente ele olhou para o interlocutor, surpreso. Todos os presentes o olharam confusos. O cara perguntou por que os outros o olhavam assim. As pessoas se aproximaram do diretor, perguntou se ele queria dizer que poderia criar algo semelhante. Barreira. Ele mesmo. Ela tocou seu queixo e o chamou. Uma declaração intrigante. Provavelmente levaria um pouco mais de tempo. Mas dá mais liberdade de ação do que as barreiras. Ela abriu a porta, confusa com os magos por todo lado. Acenou para o garoto e disse ela precisava informar a guilda de magos sobre isso. Para ver o que diriam sobre isso. O professor olhou com suspeita para o rosto de Arthur. O garoto olhou para ele e perguntou o que ele estava fazendo. O homem explicou que ele tentava ver quantas ideias douradas restavam. Ele se escondeu. Elaide apontou para a porta. Ela disse que o professor precisava apressar-se, ou ele chegaria atrasado para o primeiro dia de trabalho. As nuvens flutuavam sobre o céu azul. Estudantes andam pelo corredor. O garoto cambaleou pelo corredor. Ele disse ao seu animal de estimação que talvez não devesse ter dois robôs de nível 7 ao mesmo tempo. Ainda não se recuperou totalmente.
Sylvie diz que ele percebeu agora. De repente, Kane tropeçou nos azulejos. O garoto começou a cair de cara primeiro. Ele agarrou o ombro da garota. Frente a ele, o garoto sorriu envergonhado e pediu desculpas. Kathleen Versey, para o rapaz, a reconheceu. A garota pegou seu pulso. Ela se arrastou debaixo do seu ombro e disse que ele deveria descansar mais. O rapaz olhou para o rosto dela. A garota olhou calmamente para a frente. Arthur sorriu levemente. Lucas cruzou os braços e fechou os olhos. Pessoas ao seu redor discutiam que finalmente iriam. Vai ver o novo professor. E eles ainda não podiam acreditar. Porque muitos deles apenas para ver o que este primeiro ano é capaz. O loiro abriu o olho e pensou. Apesar de espionar os outros, é uma ocupação indigna. Arthur é seu rival e companheiro de equipe. Ele olhou para os rapazes ao seu lado. Quem estavam discutindo, queriam ver como um primeiro ano ajudaria a ensinar e seria divertido vê-lo tropeçar e fingir que sabia tudo no mundo. Um dos interlocutores disse que já estudou sob orientação de um aluno do 5º ano. Agora, ele iria perguntar a este primitivo algumas perguntas que ele certamente não conseguiria responder. O loiro abaixou a cabeça. Os caras atrás dele estavam discutindo como o pai de um deles doa várias 100.000 peças de ouro por ano para a academia. E usam esse dinheiro para contratar um primitivo como professor. É uma vergonha. O segundo homem disse isso. Ele roubou especialmente uma gravação cara, artefato de seu pai para mostrar aos pais que o dinheiro é gasto. Lucas pensou que só poderia dizer. Após coletar informações, ele abriu os olhos, fez uma careta, virou-se para o rapaz e desejou-lhe a ajuda de Deus. A porta abriu-se levemente. O loiro pensou que sempre o apoiaria. Com todo o coração, Sylvie, Arthur e Kathleen entraram. O cara sorriu levemente. Os caras ficaram surpresos com o que viram. O loiro levantou as sobrancelhas, confuso, e pensou que seus rivais realmente sabiam aparecer. Efetivamente, ele ficou surpreso, mas olhou para os estantes e não pensou por que estavam fazendo tanto barulho. De repente, o herói, pálido, ao perceber que a princesa estava ao seu lado, Arthur sorriu e garantiu que poderia lidar com isso sozinho. Depois disso, ele agradeceu. A garota foi para as arquibancadas. O rapaz levantou-se da cadeira. Ele colocou as mãos no bengaleiro e se apresentou ao público. Ele disse ser membro do conselho disciplinar, comitê e filho de 2 magos maravilhosos. Olhando ao redor dos presentes, ele se apresentou como um irmão amoroso e um novo professor. Os alunos o xingaram com desprezo. Eles levantaram-se dos assentos e começaram a gritar para que ele saísse daí. Os alunos continuaram a gritar e disseram que não perderiam tempo. Nessas aulas, eu me queixaria. O cara olhou para o bichinho dele e disseram que estavam muito animados. Ele fechou os olhos e pensou que tudo isso poderia ter sido evitado. Se um dos professores ou a própria diretora poderia ter vindo com ele, mas não é surpreendente, porque ela poderia ter feito isso propositalmente.
De repente, um aluno pulou do pódio. O cara o olhou com calma. O aluno colocou as mãos nos quadris. Arthur o olhou e perguntou o que ele fazia. O estudante ergueu as mãos e disse que, de repente, percebeu que ele também queria ser professor. Ele sorriu levemente e disse que tudo o que ele precisava fazer era fazer o mesmo que ele fez: derrubar o professor. Os rapazes no balcão começaram a apoiá-lo. O aluno disse que não demoraria muito. Então poderiam prepará-lo para Xomolô, de professor. Arthur falou com firmeza para ele. O aluno o encarou. O corpo do professor estava envolto em uma aura e ele calmamente mandou o aluno sentar-se. O garoto caiu. Arthur olhou para ele e disse que talvez o reitor não tivesse o incomodou com a assinatura de documentos oficiais. Mas, gostassem ou não, ele ainda iria ministrar este curso. O professor ergueu a mão e acrescentou que, se algum deles não gostasse, podiam sair da aula sem problemas, porque iriam impedi-los. E, além disso, Arthur os olhou. E ele calmamente podiam mudar para qualquer outra disciplina que quisessem. O garoto deu um passo à frente e disse que, se estivessem um pouco curiosos sobre como esse garoto coxo se tornou professor, melhor do que você, eles deveriam ir para a prisão, na mais prestigiosa academia do reino. Arthur sorriu e disse que ele queria sugerir que eles ficassem e descobrissem. Ele expirou fundo. O garoto olhou para o aluno no chão e perguntou por quanto tempo ele ficaria. Ele iria ficar ele deveria ir para o seu lugar. Ou saia da sala. O aluno saltou para os pés. Ele saudou, pediu desculpas e saiu correndo. Arthur o observou ir. Os alunos olharam em silêncio para o professor. O rapaz sorriu, satisfeito, e pensou que a sala estava lotada. Ele virou as costas e disse isso, sendo que esta aula era uma lição prática em Mona. Gestão. Ele perguntaria uma questão prática a eles. Arthur olhou para os alunos e perguntou: qual era a melhor maneira de usar o mana ao redor? Os rapazes começaram a sussurrar. Um aluno ergueu a mão. O professor apontou para a garota ruiva. Ela se levantou e disse que o mais eficaz, a melhor forma de usar o mana no ambiente era absorvê-lo e transportá-lo para o núcleo, onde poderia ser purificado e comprimido para uso posterior. Ao usar, o rapaz sorriu e concordou com ela. A garota sorriu satisfeita. O jovem apresentou a silhueta de um lutador e explicou que, como já sabiam, a diferença entre amplificadores e magos é que os primeiros usam energia de uma fonte externa, usuário, enquanto extrai mana os segundos usam a energia do próprio corpo, fios de mana. Ele então apresentou a silhueta de um mago. Levantando uma pilha de terra, ele acrescentou os magos. Usar mana diretamente do ambiente, graças às suas veias. Ele sorriu levemente e perguntou-lhes por que ambos precisam acumulado em seu balde. Se magos usam principalmente mana do ambiente, os alunos retomaram a discussão. O cara ruivo tocou o queixo pensativo. A garota com rabo de cavalo
ergueu a mão novamente. Ela sorriu e disse que os magos praticamente nunca precisam usar mana para ataques físicos. Ainda precisam usar o próprio controlar mana de fora. O professor sorriu, confirmando. E disse que magos usam feitiços. Essencialmente, usam feitiços para afetar seu próprio mana. E criar isso então extrai uma base do ambiente. Arthur inclinou-se levemente e disse que, de acordo com o que ele havia dito antes, ele moveu a bengala e sugeriu que eles perguntaram se era possível determinar o nível de um mago pelo tom de seu núcleo. Ele olhou para os alunos e explicou que era por causa dos puxadores. Ao contrário dos boosters, por natureza, usaram muito menos mana disso. Os meninos ficaram em silêncio ao ouvir isso. O garoto sorriu levemente. Ele olhou para o grupo e disse que, enquanto tentava encontrar uma resposta a essa pergunta, ele precisava de 6 voluntários. Quem tinha afinidade com os elementos ir, descer e formar uma fila. Ele especificou que os castores deveriam estar à esquerda. Um impulsionador e um direito. A luz solar entrando pelas janelas iluminou o corredor. Os meninos formaram uma fila de um lado ao outro do professor. O garoto disse que para este exercício, ele gostaria que cada um criasse um básico. Ele olhou para os castores, que lançaram um feitiço de seu elemento, e instruiu as sombras a usarem suas varinhas. Os meninos tensionados, criando feitiços elementais. O booster cria facilmente chamas nas mãos. O garoto olhou de volta para os alunos. Cada um deles conseguiu criar o que lhe foi dito. Arthur, com expressão serena, disse para os amplificadores: realizar um ataque à distância com um feitiço. Os feiticeiros tentaram reabsorver o feitiço em suas mãos. Os alunos o olharam confusos. O professor exclamou alto e sorriu largamente. O garoto de cabelo escuro saltou, tentando atacar a distância. Ele congelou no lugar. No segundo seguinte, ele começou a gesticular com a mão. Tentando alcançar um resultado, Lucas espirrou água no rosto. O garoto de cabelo escuro incendiou seu próprio cabelo. O garoto baixo bateu na cara com uma pedra. Kathleen manipulava a água entre as mãos. Ela esticou o fluxo. O garoto sorriu, acreditando que ela parecia próxima de entender. De repente, ele olhou para trás, ao ouvir que isso é estúpido. Os alunos feridos o olharam e disse que não havia sentido. O professor os observou calmamente. O garoto curto disse isso. Todos sabiam que apenas amplificadores de alto nível podiam lançar feitiços de longa distância. O garoto formou um vórtice de vento com a mão. No segundo seguinte, ele disparou um projétil a vários metros de distância. O vento se dissipou. O garoto de cabelo escuro apontou para seus feitiços e perguntou se deveriam ficar impressionados, sendo que a maioria dos amplificadores consegue fazer isso ao atingirem o estágio laranja. O professor criou outra rajada de vento e disse que era simples, mas no segundo seguinte, um poderoso fluxo de vento atravessou a sala. O feitiço derrubou a parede. O professor sorriu e disse: ele duvidava de que veria algo assim.
assim, de um amplificador. Na fase laranja, os alunos o olharam surpresos. Ele acrescentou que, infelizmente, ele não pôde demonstrar o que aconteceria quando aprender a absorver um feitiço já criado. Mas ajudaria muito. Ele desabou ao chão, erguendo a mão. Ele disse que quem quisesse experimentar poderia. A campainha tocou, eles desceram. Os alunos saíram da sala. O cara saiu. Ele olhou para o animal de estimação e perguntou se ele havia conseguido. Sylvie respondeu que não sabia. Porque ela dormia, o homem sensei, em um banco. Ele sorriu e disse ter achado. Outra vantagem de ser professor, porque ele terminava as aulas quando queria. O animal notou a borboleta. Ela tentou pegá-lo, mas a banqueta caiu. O cara olhou para ela com um sorriso. Kathleen se aproximou do professor e perguntou se poderia sentar ao lado dele. O cara colocou a mão na pessoa invisível e disse que seu amigo já estava sentado ali. A garota não gostou da piada. O cara a olhou estranhamente. Ela espalhou uma toalha, a morena Branca. sensei, ao lado do rapaz no banco. Ele nunca entendeu o que ela pensava. Kathleen olhou para frente e disse que gostava de suas aulas. O cara agradeceu a ela de repente. Houve um silêncio embaraçoso entre eles. Ele ficou confuso, mas olhou para ela e pensou se era tudo isso. De repente, a garota se voltou para ele. O rapaz recuou surpreso. Ela o olhou estranhamente e disse que queria lhe contar algo. A garota ficou envergonhada e disse. Ela baixou os olhos, disse. Havia algo que ela queria dizer há muito tempo. Por muito tempo, ela se agarrou ao rapaz. Ele pensou que isso não poderia ser. O jovem a olhou e pensou que ela ia confessar o amor por ele. Ela realmente queria perder algo tão único. Será uma fruta muito específica, como ele realmente se tornar a causa de uma guerra civil entre as duas raças. Ela desviou e pediu as mais profundas desculpas de sua família. A garota olhou para cima e acrescentou, pelo que aconteceu na casa de leilões antes, e sobre o comportamento de seu pai, e pela grosseria de seu irmão no beco, por causa do erro dele em uma lição recente. Ela olhou para cima e acrescentou que sua família causou-lhe muito. O rapaz estava se pensando. A garota perguntou o que ele fazia. Ele respondeu que estava verificando se estava dormindo. Ele fechou os olhos e disse que, de qualquer forma, ele ficou. Que ela ainda se preocupava com os eventos. Isso aconteceu há 4 anos. Eles estavam em um banco. Ela disse sempre ter admirado o pai. Antes, mas naquele dia ele a decepcionou de várias maneiras. O rapaz sorriu e disse que, mesmo que fosse verdade, ela não precisa se desculpar por eles. Ela penteou o cabelo atrás da orelha. A garota acrescentou que ela sentia que deveria ter feito, desde que se tornaram amigos. Arthur apoiou a cabeça na mão, riu e perguntou aos amigos se realmente tivessem chegado a este nível de relacionamento. Ela lembrou de como ele se sentia atraído por ela. Ela ergueu a cabeça e disse que seu irmão havia dito uma vez que vocês só podiam se tocar se fossem amigos.
Ela desviou o olhar e pensou em quão estranho era. Lembrando de seus pais. Ela pensou que, enquanto crescia, ela culpava sua linhagem e seus poderes mágicos. Ela lembrou de como todos se ajoelhavam para ela. Mesmo sua aparência a privou de liberdade. O jovem coçou a cabeça. Ele não pensou que a ajuda que recebeu permitiu que ele ultrapassasse a linha de intimidade permitida. E ele pensou que, afinal, como um jovem tão talentoso poderia. Popular e muito elogiado, discutido por outros. A menina riu, brilhando tanto. O rapaz também sorriu e perguntou o que ouvira. Ele se agarrou à garota. Se a famosa princesa de gelo tivesse apenas rido. De qualquer forma, ela se afastou. A lição de hoje foi bem interessante. Ela ergueu como o resultado final de usar o mesmo ar poderia ser tão diferente. O feitiço de bala pode ser tão diferente. Ela se virou. O cara perguntou se era por isso que ela veio. Essa foi sua verdadeira motivação desde o início. Ela negou, nunca foi seu objetivo. Ela só queria mudar de assunto para evitá-lo. Ele se levantou e disse que foi só uma brincadeira. Ele piscou e disse: seria totalmente injusto de ele dar uma vantagem ao seu aluno mais inteligente. E ele saiu, a garota sorriu. Ela desviou o olhar. Sylvia agitava a cauda. Experimentos ocorriam na sala de aula. Todos falavam. Um disse ter ouvido que Arthur aconteceu no primeiro dia de aula. Estava ele bem? O inventor ouviu-os conversando, mas não continuou. O cara respondeu que já quase se recuperou. O segundo perguntou como isso poderia ter acontecido. O professor virou e jogou algo. Milok voou direto na cabeça do aluno. Ele não entendia o que estava acontecendo. O professor apontou com o dedo e disse que ele suficientemente gentil para iluminar a aula. Qual é o componente principal do artefato mais simples? Que produz luz. A garota se levantou e disse: a base do artefato mais simples desse tipo é depósitos de cristais florentinos, os quais foram encontrados em grandes quantidades na área circundante e no reino. Depois que os cristais extraídos são purificados, eles começam a emitir luz fraca contínua para controlar. A este ponto, o inventor a interrompeu. Sim, basta. Sim. Deus, ele só perguntou sobre o material da academia. Um rapaz e uma garota caminham pelo corredor. Ele observou que o idoso já havia lhe dado um projeto. Ele diga a ele a garota que ela já tinha alguns artefatos que ela havia feito por diversão. Como ela faltou alguns dias de aula, ela poderia pegar um deles. Ele se virou feliz e perguntou se era verdade. Ele pegou a garota pelos ombros e disse que ela era sua salvadora. E ela respondeu que eles estavam no seu dormitório, espalhados. De qualquer forma, Sylvia mandou que ele fizesse o trabalho sozinho. Nesse momento, Elijah correu e disse ter encontrado um rapaz. Eles se viraram. Ele acrescentou que o diretor e também o queria. A garota, eles se o protagonista olharam, levantou a mão e os apresentou. Elijah olhou para Emily como se ela fosse um tesouro
Ele coçou a cabeça e estendeu a mão, dizendo que estava feliz em conhecê-la. A garota respondeu de igual forma, e o protagonista, eles pensaram de que eram um pouco semelhantes. Depois, o moreno virou-se para o amigo e disse que o diretor pediu-lhe para garantir que ele fosse imediatamente. Ele foi para a sala de treinamento. Saindo, o jovem acrescentou que os dois pudessem. Então, conheçam-se melhor. Encontrariam-se mais tarde na academia. O rapaz entrou na sala, a princesa o esperava lá. Ela meditava. O dragão a colocou no ombro. Eles começaram a se abraçar. A garota ergueu a mão e disse: "Olá." O rapaz também ergueu a mão e disse olá. Bem, ele olhou para o lado e perguntou onde estava o diretor. Mas o que a garota respondeu? Ela disse que algo urgente havia surgido. E saiu há pouco tempo, o jovem se sentiu envergonhado. Ele pensou, ele estava pronto para apostar que ela planejou tudo isso. A garota perguntou se era hora de começar. Qualquer simulação com a vontade da besta requer esforço. E na maioria dos casos, é impossível concluir sozinho. A participação de magos tem um meio com o mesmo elemento que a besta. É necessário para reduzir a carga sobre o corpo do dono da vontade, usando seu mana de todos os 4 elementos. Ele consegue ajudar apenas a princesa no processo de assimilação. Bem, e também atuar como uma bateria aprimorada. Fortalece seu corpo assim, ajudando contra o guardião da floresta antiga. Quem tenta controlar o núcleo. Eles estavam cansados. O jovem voltou e disse que deveriam parar por hoje. A garota o agradeceu. Um robô passou correndo. A garota ficou envergonhada e perguntou se ele estava bravo por ela tê-lo beijado. O rapaz se virou, surpreso. Ele abaixou a cabeça e pediu para não ficar brava. Ele apenas ficou surpreso, mas não iria se irritar. Tessa olhou e perguntou por que ele a evitava. Desde então, Arthur mordeu os lábios, coçou a cabeça. Ainda eram muito jovens e a conhecia desde que ela era imatura. Menina pequena. Ele sabia que era normal para uma garota de sangue real. A essa idade, casar-se, mas ele estava longe de ter esse tipo de origem. Ela ouviu em silêncio. Então, ele disse que só estava inventando desculpas. Eles olharam um para o outro. Sabendo disso, ela não fez por causa de um possível casamento. Abaixando a cabeça, ela disse que ela sabia que era errado aproveitar-se da sua mas ela só queria ver algum progresso. O jovem abaixou a cabeça, sorriu. Peça-lhe para não agir assim. Ele entendeu com a mão. Adicionou que achava que, comparado a 8 anos atrás, já havia muito progresso. Ela já não era mais a princesa chorona que era. A garota se levantou e pediu para ele parar. Ela pareceu ofendida. Ela não esperava ouvir uma resposta clara dele. Mas esperava que ele, pelo menos, levasse isso a sério. Ela acrescentou esperar muito dele. E ela virou e disse que ele era forte em muitos aspectos. Em mágica e batalhas, ele é astuto e confiante.
Ele sabia o quão bom era nisso. Então, ela abaixou a cabeça. Há coisas em que ele é horrivelmente ruim. As pessoas ao seu redor não percebem a máscara que ele usa.